Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma mensagem muito... Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de uma mensagem que é fundamental, é muito importante. É a boa nova, a boa notícia, o Evangelho. Mas antes de falar disso, abre por favor em Salmo 40, versículo 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Antes de eu falar dessa notícia, você tem que entender uma coisa. O Evangelho é grandioso demais para ser anunciado por completo. O Evangelho, ele é maravilhoso demais para ser falado. E por mais que eu fique 4 horas falando aqui, eu não vou conseguir passar a mensagem inteira do Evangelho, porque ela é assombrosa e maravilhosa. Fez tal, aviso? Não era para ter fechado a Bíblia, mas a gente vai falar sobre a boa nova. Vamos começar do começo. Antes da fundação do mundo, o que Deus fazia? É uma pergunta muito boa. João 17 vai dizer pra gente. João 17, versículo 24, eu vou ler só o finalzinho do versículo. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus era totalmente satisfeito nele mesmo. O Pai amava o Filho e o Espírito. O Espírito amava o Pai e o Filho amava o Espírito e o Pai. E nessa dança de amor surgiu um plano. O plano da criação, o plano da redenção. Porque a primeira parte da notícia que você tem que entender é que não foi o plano B de Deus. Foi o único e perfeito plano de Deus. Jesus Cristo veio à Terra e morreu numa cruz. E isso fez parte do plano, o único. Antes da fundação do mundo, Cristo era o Cordeiro sacrificado. Vai dizer Apocalipse capítulo 13. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus estava satisfeito nele mesmo. Ele já tinha um plano e colocou o plano em prática. Ele criou. Eu tô falando muito I. Em Gênesis 1, a gente vai ver, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha só esse versículo, a criação de Deus. No princípio, Deus criou o tempo, criou os céus, criou a dimensão celestial, os querubins, os serafins, os anjos, os arcanjos. Ele criou o trono em que ele está sentado. E por último, criou a terra, a nossa dimensão, o nosso universo. Tudo isso em um versículo e sem falar. E assim vai, no dia 1, no dia 2, no dia 3, 4, 5. E no 6º dia, ele cria o homem, ele nos cria. E ele faz o homem à sua imagem e à sua semelhança. E a partir de Adão, conforme Adão, seriam todos os descendentes. Mas em Gênesis 3 acontece a queda do homem. O homem se rebela contra Deus e ele peca. O que é pecado? É a transgressão do mandamento. Deus falou para não fazer, mas o homem se rebelou contra Deus. Deixa eu arrumar aqui. E agora que ele se rebelou, o pecado entrou na nossa mente, no nosso coração e nas nossas atitudes e somos escravos do pecado. E agora, por causa que não podemos mais nos relacionar com Deus, porque o pecado entrou e um abismo foi criado, um vazio entra no coração do homem. E o homem tenta preencher com dinheiro, com casamento, com família, com trabalho, com escola, mas é impossível preencher o vazio, porque o vazio só pode ser preenchido por Deus. Mas lembra, Deus tem tudo sob o controle e o plano dele nunca saiu da sua mão, nunca saiu do seu controle. E em Gênesis 3, ele também faz a primeira promessa, que a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, mas este esmagaria a cabeça dela. E então nós temos o auge da nossa história, a resolução do problema, que é um menino nasceu, um filho se nos deu. E essa parte eu tenho que falar de pé até. Por meio de Adão, o pecado entrou no homem e o salário do pecado é a morte. Nós estávamos mortos, mas Cristo nasceu. Deus nasceu, o Eterno entrou no tempo, o Todo-Poderoso se humilhou e se tornou um homem. E é muito interessante porque João 1,14 vai dizer: o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Aula de português, uma das funções do verbo é indicar mudança de estado. Cristo veio ao mundo para indicar uma mudança de estado, de mortos para vivos, do reino das trevas para o reino da luz,
de escravos para filhos, de inimigos para amigos, de filhos da ira para filhos de Deus. Como? Pela graça que há em Cristo. E Jesus nasceu, e Jesus viveu, e ele pregou, fez milagres, mas acima de tudo, perdoou pecados. Mas esse perdão de pecados tinha um preço. O preço era ele levar sobre si toda a condenação do nosso pecado. E Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vai à cruz. E agora essa parte é muito importante. Se você quiser saber o quão pecador você é, olhe para a cruz, porque aquele é o preço do seu pecado. Se você quiser saber também o quão amado você é, olhe para a cruz, porque lá está o amor de Deus materializado. Se você quiser saber a justiça e a ira de Deus, olhe para a cruz, porque lá é a justiça de Deus sendo feita. Mas se você quiser saber o perdão de Deus, olhe para a cruz e creia, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Cristo vem e nos salva pela sua graça. É necessário crer no Evangelho. E esse sacrifício, como nós sabemos que foi aceito? É que no terceiro dia a pedra se moveu e o túmulo não pôde contê-lo, a morte não pôde detê-lo, Satanás não pôde vencê-lo. Cristo vive, reina e um dia voltará. E ele está conosco. Mas esse não é o fim da história, é o começo. Cristo abriu um caminho, Cristo abriu a porta e Cristo nos mostrou o alvo. Quem é a porta? Cristo. Quem é o alvo? Cristo. Quem é o caminho? Cristo, porque o objetivo da nossa caminhada é nos tornar como Cristo. Mas como que nós fazemos isso? Somos escravos do pecado, porque Cristo veio e nos libertou e nos deu uma nova natureza. E agora nós abandonamos as velhas práticas e andamos como Cristo. E agora nós temos o guia, o Espírito Santo, que nos ajuda na nossa fraqueza. E agora nós temos um mapa, que é a Bíblia, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E um dia, o céu vai se fender. Fender, olha que palavra bonita. Um dia, Cristo vai vir dos céus para nos buscar. E toda lágrima será enxugada. E nós veremos finalmente o nosso Criador face a face. E como no Éden, nos relacionaremos e seremos plenamente felizes. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a boa nova que guia a nossa vida. E eu te faço o desafio, e o desafio vai ser falar de Jesus, falar do Evangelho para outra pessoa. Você evangelizar pelo celular, pessoalmente, não importa como, mas é ir por todo mundo e pregar esse Evangelho. Nós devemos estudar esse Evangelho, nós devemos praticar esse Evangelho e principalmente anunciar esse Evangelho. Deus abençoe e é nóis, tchau!